Prontos, vamos lá. Retornando. Agora vamos para a página 76. Tá certo? A página 76 vai começar aí, tá certo? Com a explicação com relação ao que já foi explicado, tá certo? Para encontrar o número de combinações possíveis em cada máquina caça-níquel, você pode construir a árvore de possibilidades, tá bom? Eu acho que, assim, não é difícil, mas, assim, dá mais trabalho. Ou multiplicar o número de possibilidades disponíveis em cada posição. Esse processo ele é conhecido como um princípio multiplicativo. Então, vamos verificar a sua compreensão. Aí, nessa quinta questão, que inclusive é uma questão que poderia se usar aí a calculadora, tá certo? Tem aí, Essa é bem interessante essa questão, viu? Bem interessante mesmo, prestem atenção. Tem assim, ó. No cassino, existem diferentes tipos de máquinas, caça-níqueis, para agradar a diferentes turistas. Uma delas exibe 4 símbolos na tela, como mostra a figura ao lado. Na primeira posição, estão disponíveis todas as vogais do nosso alfabeto. Vejam só, vou explicar passo a passo a vocês, tá bom? São 4 espaços. Para cada um dos espaços, ele diz o que deve ser feito. Ó, 1, 2, 3, 4. Ele diz que para a primeira posição, nós devemos preencher com as vogais do nosso alfabeto. No nosso alfabeto, existem quantas vogais? A, B, C, D, F, G, H, I, São vogais, menino. São 5. É vogal, não é consoante, não. Vogais. São 5, criança. Quantas? 5. 5. Então, para preencher a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Pode ser A, E, I, O, U. Aí depois ele disse o seguinte: na segunda posição, todas as consoantes. Então, se vocês tirarem as vogais, o alfabeto todo são quantas letras? 21. Não, 26, né? Não, são. O alfabeto todo são 26. Aí 26 menos 5 das vogais, aí é 21, né? 21. É isso? Então, para a segunda posição, como eu posso completar com consoantes, eu vou ter 21 possibilidades, tá certo? Porque nessa aí ele foi estratégia de como deveria preencher cada uma das posições. Aí diz que na terceira posição estão disponíveis todos os algarismos pares não nulos. Todos os algarismos pares e não nulos. Quem são os algarismos pares? Prestem atenção. Os algarismos pares não nulos. Nós temos... Quem são os números pares? Números pares são aqueles números que terminam em 0... Ok, eu volto. Olha, 0, 2, 4, 6, 8. Não é isso? Então, nós temos 5 algarismos pares. Mas quando ele diz não nulos, então a gente elimina o 0. Então, vamos ter o quê? 4 algarismos pares. No caso, seria o 2, 4, 6 e 8. E isso, quando eu falo 2, 4, 6 e 8, são todos os números que têm essa terminação, eles são números pares. Então, aqui, ó, eu vou ter 4 opções. E na quarta posição, todos os ímpares. Todos os ímpares. Então, os ímpares são quem? Quem termina em 1, 3, 5, 7 e 9. São 5. Então, nesse se tornou um pouco diferente, porque para cada posição existem estratégias diferentes. Então, vou utilizar o princípio multiplicativo aí, sendo que com números diferentes. Então, aqui basta vocês fazerem 5 vezes 21, o resultado vezes 4, o resultado vezes 5. Se vocês efetuarem essa multiplicação aí, vocês vão ver que o resultado vai dar 2.100 possibilidades ou combinações. Alguma dúvida? Não. Por enquanto, não. Deixa eu voltar aqui. Que Isaías quer a quarta, né, Isaías? Olha aí, Isaías.
É bem simples, viu, Isaías? Você vai colocar aqui na quarta letra A só a palavra sim. Na letra B, você só vai colocar 3 opções. Tá bom? Na letra C, vai colocar esses valores aí. E na letra D, que aqui tá C novamente, mas é D, só vai marcar o X em sim. Ok? É bem fácil multiplicando, tia. É. Pronto, Isaías. Ok, pronto. Vamos lá. Aí vamos ter a sexta, que diz assim. O diretor do cassino decidiu criar mais uma mesa de jogo, onde serão lançados uma moeda e um dado de 6 faces. Gente, uma moeda tem quantas possibilidades possíveis? Uma moeda. Duas. Duas, quer ser o quê? Cara ou... Ímpar. Não, cara ou... Não, cara coroa. Gente, cara ou coroa? Cara e coroa, os dois são escritos, iniciam com a letra C. Mas para diferenciar, com cara, tem mais o som de K, então cara normalmente vai chamar pela letra K. Cara, certo? E coroa pela letra C, ok? Ok. Ok? Então vocês vão ver aí que o K se refere a cara e o C a coroa. Então vamos lá. Diz assim: o diretor do cassino decidiu criar mais uma mesa de jogo, onde serão lançados uma moeda e um dado de 6 faces. Quantas e quais são as possíveis combinações obtidas nesse lançamento? Então, vejam, imaginem, prestem atenção, imagine que fixou primeiramente cara. Então, fixando primeiramente cara, o dado, ele pode cair, tá certo? Com a face voltada para cima nesse jogo, de 1 a 6. Então, pode cair a moeda cara com o lado do dado 1, cara com o lado do dado 2, cara com o lado do dado 3. Veja que fixou primeiro cara, tá certo? E aí foi mudando aí as faces do dado até o 6, do 1 ao 6. Depois fez o quê na segunda linha? Fixou aí, tá certo? Colocou aí os valores do dado, de 1 a 6, e aí vocês só iriam colocar que se em cima colocou cara, embaixo colocaria coroa, representada pela letra C. Dúvida aí nesse sexto? Até agora. Não. Tia, eu me lembrei que você já explicou isso, tanto que essa já pegou a moeda para retratar, e a gente estava naquela sala no 6º ano, lá em cima. Ou a gente já trabalhou com isso? Sim. Isso não é, como eu falei, isso não é difícil, não. Isso foi quando que eu não lembro? Olha, no cassino, vamos lá, senão não chegou ao meu objetivo, que é concluir isso aqui hoje. No cassino, existe um jogo em que uma moeda é lançada 3 vezes. Imagina uma moeda lançada 3 vezes. Então, quantas e quais são as possíveis combinações obtidas nesses lançamentos? Complete os espaços para encontrar as respostas solicitadas. É como se fosse assim. Você recebeu uma moeda. Você tem 3 chances para jogar com essa moeda. Vamos ver. Você jogou a primeira, caiu cara. Jogou, caiu cara de novo. Jogou, caiu cara de novo. Mas você poderia jogar e cair cara, poderia cair cara e depois cair coroa, não poderia? Poderia. Sim. Poderia cair cara, coroa e depois cara. Ou poderia cair cara e os outros 2 coroa. Tá certo? Então, como é que vocês poderiam fazer? Deixa eu colocar aqui. Esse daí, de modo a vocês não se confundirem, esquecendo de algum. Vejam só. Ó, são 3 chances que vocês teriam. Aí, fixa a cara e fixa a cara. Pode sair os 3 caras. Mas no próximo, poderia mudar a terceira. Então, ficaria cara, coroa. Não é isso? Sim. Aí, fixando ainda a cara, eu posso mudar isso aqui, ó. Esses 2 aqui eu posso mudar. Pode ser coroa
e cara. Não é isso? Aí agora vai ser cara e os dois coroa. Não é isso? O Sim. primeiro cara, eu já fiz todas as possíveis combinações, não já fiz? Já. Agora vamos mudar. Agora sendo coroa. Pode sair coroa, coroa e coroa. Ou pode sair os dois primeiros, coroa, e o último, cara. Agora é só inverter esses dois aqui, ó. Coroa, cara, coroa. Não é isso? Aí agora eu posso fazer o quê? Cara, coroa e coroa. Pronto, já coloquei todas as possibilidades possíveis. Não é isso? Alguma dúvida aí? É isso. Não, nesse caso, tia, não é melhor fazer multiplicando, não, é fazendo de um em um, nesse caso. Não, nesse caso aí, ele está perguntando quais são, tá bom? Então, a gente tem que preencher. É. Ele está perguntando quantos são. Se fosse quantos fosse, aí seria, no caso, assim, ó. São 3 posições, não é isso? Não são 3 posições? Sim. Tchau. Acho que eu tô colocando aqui em cima. Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Ele perguntou quais são. Aí eu tenho que colocar uma por uma, tá bom? Mas se ele perguntar quantas são, aí eu sei que são 3 posições. A moeda é lançada 3 vezes. Mas para cada posição, existem quantas possibilidades? 3. 2, ou ser cara ou ser coroa. Ah, tá. Não é? 2. Todas são 2, porque ele não deu nenhuma característica que ia mudar de um para o outro. Então, a primeira pode ser cara coroa, a segunda pode ser cara coroa, a terceira pode ser cara coroa. Então, agora só é multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, existem 8 possibilidades. Se vocês contarem aí no livro de vocês, existe 8. Ah, tá. Aqui tá perguntando quantas possibilidades. Não. Aqui tá perguntando nessa questão aqui quais são as possibilidades. E nessa daí de multiplicar, quantas vão cair. Mas ele perguntou os dois. Escrevam aí de lado também que são 8, tá? Porque ele disse assim, quantas e quais, tá? Aí vocês botam 8 possibilidades, certo? Olha, tá, parece que eu tava desviando, Karim, tá vendo? Ele diz quantas e quais. A gente já colocou quais e quantas são 8. Tá bom? Dúvida, gente, nisso? Não. Não. Tiverem, você vai falar, tá? 8ª questão. Vamos lá. Um hóspede decidiu pedir um lanche no cassino. Observando o cardápio, ele percebeu que podia entre três tipos de pães: pão francês, pão de forma e pão integral. 4 tipos de recheios: patê, queijo, salame ou frango, e 2 tipos de molhos: maionese ou mostarda. Sabendo que ele só podia escolher um tipo de pão, um recheio e um molho, quantas opções diferentes de lanche ele tinha para escolher? Aí vamos lá. Nesse caso aqui, ele vai escolher um lanche, só um lanche. Sendo que esse lanche, ele é constituído por quê? Ele é constituído por um tipo de pão, por um tipo de recheio, e o outro é pão, recheio e molho. Para escolher o pão, que é o primeiro, pão, recheio e molho. Para escolher o pão, ele tem quantas opções de pães? 3. 3. Aí vocês colocam aqui, 3 vezes. Quantas opções de recheio? 3. 4. Não, peraí, calma. Deixa eu ver aqui. E 4. quantas opções de molho? 2. 2. 2. Então, quantas combinações possíveis ele pode formar aí? Só é vocês multiplicarem. Só vai fazer 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Tudo isso. 3 vezes 4. Meu Deus. Vezes 2, Eu só 24. pensava em uma. Então, ó, se a professora podia ter utilizado aí a árvore de possibilidades, poderia usar a árvore de possibilidades, sendo que aí daria... Não, pelo amor de Deus, Karim. Daria muito trabalho. Daria muito trabalho. Pronto, Meu gente. irmão, só pensei num pão de forma com um patê e uma maionese. Ok. Foi só a minha opção.
Edgar nunca imaginou que podia ser mais de 24 possibilidades. Podia ser 24 possibilidades, né, Menina, tá Edgar? no paraíso. Gente, vamos lá. Nona questão. Vamos ter o seguinte. Crie uma máquina caça-níquel e elabore um desafio para seu colega resolver, seguindo os passos a seguir. Gente, isso aí seria uma atividade coletiva, isso aí a gente não faz, tá bom? Ok? Ok, Que seria uma ok. atividade feita em sala de aula. Cada um iria criar uma atividade e daí iria passar para o colega Ô, tentar. tia, como a senhora vai identificar que, tipo, quando na hora de corrigir, como a senhora vai identificar que, tipo, essa questão aqui não vai fazer? Para, tipo, não tirar ponto. Eu vou saber, né? Se sou eu que estou dizendo que eu vou fazer. E outra coisa, tá vendo o caderninho aqui, ó? Questões de caderno a gente não só vai ver se pegar o caderno de vocês. Ah, tá. Olha, Eu mesmo, para facilitar, eu tô anotando aqui, ó. Não se realiza, pois é uma atividade impossivelmente coletiva. uma Eu atividade também tô coletiva. fazendo isso. Vamos, eu queria chegar até a página 86, mas não sei se vai dar tempo. Gente, matemática e cultura digital. Vamos lá, bem rapidinho aqui, ó. Fluxograma, vocês já viram isso aí com o Mirley, do fluxograma, que são passos lógicos para se chegar a um determinado objetivo. Onde, para se fazer um fluxograma, se usa de formas geométricas, como círculo, como retângulo, como o quadrado, tá certo? Então, aí tem uma máquina caça-níquel do cassino, igual a representada na imagem, desconfigurou e não está funcionando. No entanto, para a sorte do comandante, um dos turistas do navio é um técnico de informática e se ofereceu para programá-la novamente. Ajuda o programador a completar o fluxograma a seguir, enumerando as fases de acordo com o local em que cada uma delas deve ser colocada. Aí o número 1 é o início. Aí aqui, ó, o início. Número 2, aí vocês iriam ler tudinho, passo a passo. Número 2 é o quê? Leia o símbolo da primeira posição da máquina. Primeiro tem que saber a primeira Eu tinha posição, feito né? tudo certo e apaguei. 3 é para ler o símbolo da segunda posição da máquina. 4, as duas figuras são iguais, analisar se as duas figuras são iguais. 5, game over, né? 6, para ler o símbolo da terceira posição da máquina, porque ele diz que, com relação aos dois primeiros, né? Ele faz referência aos dois primeiros símbolos da máquina. Aí depois o 7, essa figura é igual às figuras anteriores. Aí 8, como é que se lê isso aí? 8 You won. é You quando on. se ganha, né? É quando se Sim. ganha. Porque é o seguinte, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos ver o primeiro símbolo e o segundo símbolo, tá bom? Se o primeiro não for igual ao segundo símbolo, já é game over, perdeu, né? Porque para ganhar tem que ser todos iguais. Agora, se o primeiro for igual ao segundo, igual ao terceiro, é quando se ganha, tá ok? Ok. Aí, ó, compare seu fluxograma com os seus colegas e reflita se existe uma única maneira de construí-lo. Quantas e quais são as possibilidades de construí-lo utilizando somente as sentenças do algoritmo dado? Isso aí a gente, na verdade, só tem, né? É aquela mesma resposta que está deixa eu dizer onde está. Na segunda da página 74. Quando ele pergunta assim, quantas e quais são as possibilidades de construí-lo utilizando somente as sentenças do algoritmo dado? Aí vocês vão colocar aí, no caso, são 8, tá bom? E coloca, na verdade, responda aí nessa segunda. Foi feita na página 74, na segunda questão, que é igualzinha. Aí só é a explicação, certo? Coloque na segunda, foi feita na página 74, na segunda questão. Ok. Ok. A aula da senhora acaba de que hora? 10h30. 10h40, não? Não, Karina, é 10h30. 10h40. a primeira questão, poderia repetir? Qual a primeira? A primeira, da página 77. A primeira. Ah, tu quer que eu volte para tu ver, É,
Olha aí, essa aí? Sim. Ô, Karen, sabe o que é 10h30? Porque a aula não tem 50 minutos, aí termina de 11h10. É. Pronto. Mas a Karen última está não, raciocinando. é porque a última aula ela é um pouco mais curta, mas eu não sabia que ela terminava O um pouco muito. professor vai até 10h40. É, isso que eu tava dizendo, que antes, não sei, enfim, antes era até 10h40. Mas quando eu escutar o toque, eu finalizo a gravação, tá? Tá Vamos bom, lá. Posso passar? pode. Pode. Posso, né? Edgar quer falar alguma coisa? Edgar. Não. Marvin tá tão caladinho. Eu vou levantar a mão aqui para dar um voto de silêncio. A gente está levantando a mão por voto de silêncio. Ah, tá bom. Gente, vamos agora entrar em probabilidade. Antes de entender a probabilidade, precisamos entender o que é um espaço amostral e o que é um evento, tá certo? Então, para isso, vamos trabalhar com o exemplo de uma roleta, como essa que está aí no livro de vocês. Então, tem assim, a roleta, que é um jogo clássico do cassino e o mais procurado pelos apostadores, ele é composto por 37 casas, como tem aí, ó, numeradas de 0 a 36. Ah, como tem 37 casos, professora, e só vai até o 36? Porque conta como 0 sendo o primeiro, tá certo? Sendo que o número 0 ocupa a única casa verde. Pode observar aí, ó, na roleta, ocupa a casa verde, o 0. E os demais números ocupam casas vermelhas ou pretas. Ao lado da roleta fica a mesa de apostas que contém os mesmos números da roleta com suas respectivas cores, dispostos em 12 linhas e 3 colunas. Percebam aí que tem 3 colunas e existem 12 linhas. Sendo que o número 0 ocupa um lugar de destaque na tabela. Vejam aí, ó, o 0 está logo no lugar de destaque. Então, em cada rodada do jogo, para fazer suas apostas, basta todo jogador escolher um ou mais números da roleta e colocar uma ficha na mesa de apostas sobre esses números. Um apostador pode apostar no mesmo número que outro. Colocar tipo uma pedrinha, uma fichinha. Agora, outro jogador também pode escolher aquele mesmo número que o colega escolheu. Depois das apostas, a roleta que contém uma pequena bolinha é girada. E quando ela para, a bolinha fica posicionada sobre um número. O apostador que colocou sua ficha sobre esse número ganha todas as fichas que estão sobre a mesa. Caso mais de um jogador tenha apostado nesse número, as fichas elas são divididas igualmente entre elas. Para estudar os conceitos de probabilidade, você e seus colegas irão participar de um jogo da roleta. Fique atento e faça suas apostas com muita atenção, pois você vai aprender muito com esse jogo. Vamos lá. Converse com o seu professor e os colegas. Então, antes de iniciar cada rodada da roleta, o apostador sabe em quais números a bolinha pode parar. Então, vejam só, eu falei para vocês logo no início que probabilidades são casos possíveis. Então, quando ele escolhe ali um número, ele está querendo que caia aquele número, mas não é certo que isso venha acontecer, tá certo? Ali são casos possíveis, certo? Então, aí, ó, antes de iniciar cada rodada da roleta, o apostador sabe em quais números a bolinha pode parar? Sim ou não? Não. Coloquem aí, não. Não. Ele sabe com certeza em qual desses números. Ele sabe com certeza em qual desses números a bolinha vai realmente parar? Não. Não. Coloquei aí, não. Não. Se a bolinha parou em um determinado número na primeira rodada, ela pode parar nesse número na segunda rodada? Sim. Sim, ela pode parar. Não é certo, mas ela pode parar. Nada impede ela parar novamente nesse número, não é isso? Sim. Sim. Apostar na roleta é um experimento aleatório? Sim. Sim, porque aleatório é algo que nós não temos certeza, tá certo? Aí explica aí do lado. O experimento aleatório é aquele
repetido diversas vezes nas mesmas condições, cujo resultado não se pode ser previsto, tá certo? Então, a mesma condição que tinha na primeira rodada vai ser na segunda rodada. Não é porque saiu o número 3 que não vai poder sair o número 3 novamente, tá certo? Então, ficou assim, não, sim, não foi? E sim. Ok? Não, sim. Então, jogo de roleta. O jogo começou. Escolha somente um número. Isso aí também seria uma atividade que nós iríamos construir em sala de aula. Mas, enfim, fomos passando, fomos para a página 79. Dá para a gente fazer sem participar do jogo, tá certo? Tranquilamente. Eu queria ter jogado. Aí, no caso, assim, como a turma está toda presencial, se nós estivéssemos na escola, nós iríamos participar. Aqui na escola, se não me engano, parece que tem esse jogo. Aí eu iria trazer para vocês. Vamos lá. Glória. Veja com o professor e os colegas quantas e quais são as possibilidades de aposta para cada jogador. Então, existem 37. Não são 37 números? Sim. Não são 37, que vai de 0 a 36? Não é isso? Sim. Sim. Então, existem 37 possibilidades para cada apostador, tá certo? Que são eles que vão do 0 até o 36, tá bom? Então, vocês vão colocar aí desse mesmo jeitinho que está. Vejam que depois do 3, ele colocou os pontinhos para não ter que colocar todos os números, certo? Mas saibam que vai do 0 ao 36. Então, ó, o conjunto formado por todos os possíveis resultados, que são os casos prováveis de um experimento aleatório, ele é chamado de espaço amostral. Nós representamos normalmente por U. E se quer saber o número de elementos que contém esse conjunto, nós vamos representar por NU. Nós lemos aí N de U, tá certo? Que é o número de elementos do espaço amostral. O que quer dizer isso, professora? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Imagine um dado sendo lançado. Quando eu lanço um dado, quais são as possíveis faces que poderão ficar viradas para cima? 1, Um. 3, 4, 5, 6. E o 2? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cair um 7 aqui? Não. Não. Então, esses são os casos possíveis. Então, isso aqui nós chamamos de espaço amostral. Esse é o espaço amostral, é um conjunto. Agora, se eu perguntar qual é o número, N de número, de elementos do espaço amostral? 6, porque aqui tem 6 números, certo? Como foi no caso aí da roleta. Se eu perguntasse quem é o espaço amostral, são todos os números que vão de 0 até 36. Agora, se eu perguntar qual é o número de elementos desse espaço amostral, 37, porque tem 37 elementos nesse conjunto. Aí eu vou dizer para vocês agora em relação à moeda. Numa moeda, quem é o espaço amostral? Cara ou coroa, não é isso? Sim. Sim. Uma moeda não vai cair. Outra face que não seja cara ou coroa. Agora eu quero saber, o número de elementos desse espaço amostral é quanto? 2. 2, muito bem, porque eu só tenho 2 elementos. Entenderam agora? Espaço amostral são todos os casos possíveis que vocês têm, tá certo? E N, U, é para saber quantos elementos tem dentro daquele conjunto. Ok? Vamos para a próxima. Terceira questão, vamos ter assim. Discuta com o professor e os colegas quantos e quais são os resultados favoráveis para cada jogador do grupo. Escreva abaixo suas conclusões. Então, cada jogador ele tem apenas um caso favorável, porque ele só pode jogar um único número, tá certo? O outro colega pode apostar naquele mesmo número, mas cada um só tem uma única chance, tá certo? Então, cada jogador tem apenas um caso favorável. Só até aqui, tá? Os alunos, vocês não escrevem isso não, os alunos devem escrever o nome de cada colega e qual o seu resultado favorável. Isso aí, como a gente não fez esse trabalho em sala de aula, vocês vão escrever apenas, cada jogador tem apenas um caso favorável, ok? Qual a segunda questão, professora? Ou na terceira? Oi? É na segunda ou é na terceira ou na quarta? Na terceira, não fui para a quarta ainda não.
Ok. Cada jogador tem apenas um caso favorável. Vocês vão escrever isso. Pronto. Pronto? Vamos lá. Tem aqui, ó. O conjunto formado por todos os resultados favoráveis de um experimento aleatório é chamado de evento, que é indicado por NE, que indica o número de elementos do evento, isto é, o número de casos favoráveis. Então, vamos entender agora uma outra coisa, que é, vocês já sabem o que é espaço amostral. Aí eu vou pegar o mesmo caso do dado, tá certo? O dado ele tem 6 faces. O dado, o conjunto, que é o espaço amostral, ele é formado por números de 1 até 6. Aí, se eu fizesse uma pergunta assim para vocês. Oi, Gabriel Augusto. A tela tá meio embaçada da apresentação. Da apresentação? Eu acho que é porque eu saí aqui. Vê se quando eu faço isso melhora. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, só foi? Foi. Se caso tiver ruim, eu gosto da Zoom para ajudar. Tu pode dar zoom, tem isso também. Dá um zoom. Eu tô fazendo isso. E eu também tô fazendo isso. Só tu puxar a tela. Entendeu? Como tu dá um zoom numa foto? Beleza, valeu. Tu fixa a tela da professora no quadro, aí tu aumenta a tela e fica dando um zoom. E tu deixa a tela cheia. Entendeu? Pronto? Pronto. Sim. Então, vejam só. Imagine que eu dissesse para vocês o seguinte. Sabemos que um dado ele é constituído por 6 faces, tá certo? Mas aí eu digo para vocês que eu quero que no lançamento desse dado caia faces pares. Eu quero faces pares, tá certo? Eu sei que isso aí é apenas um caso provável, não é certeza que venha cair faces pares, mas meu desejo é que caia faces pares. Então, quantas faces pares eu tenho aqui? Primeiro, quais são as faces pares? Quais são? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Então, isso que eu desejo é o que nós chamamos de evento, tá certo? O evento é algo que eu desejo que aconteça, eu estou desejando que aconteça, mas não é certo acontecer, tá certo? Então, isso aqui é chamado de evento. E o número de elementos desse evento, que eu represento por N e E, tá certo? Vai ser 3, porque o que eu quero, existe 3 chances para acontecer. Estão entendendo? Sim. Ah, tá. O que eu quero, a pessoa quer, né? Isso, é como na roleta. Na roleta não existiam 37 números, Sim. mas eu vou escolher um número. Eu vou escolher o número 4. Então, eu quero que caia o número 4. Então, aquele 4 que eu escolhi, que eu quero que saia aquele número 4, aquele é meu evento. Mas não é certo que venha cair, tá certo? Então, evento é aquilo que eu quero que provavelmente aconteça dentro daquele conjunto que nós montamos. Certo? Entendi. Vamos mais adiante que tem mais coisa para a gente ir vendo para poder fixar melhor para vocês. Vejam só. Vamos ter aqui o seguinte. Qual é a probabilidade que é a chance de cada jogador ganhar essa rodada? Explique sua resposta. Vejam só. A chance de cada jogador ganhar essa rodada na roleta é 1 para 37. Por quê? Ele só tem uma chance de 37, pois apenas um caso é favorável dentre os 37. Entenderam isso aí? Sim. Entendi. Eu vou para o quadro agora para perguntar a vocês aqui. Vejam só. Eu quero a probabilidade de, nesse lançamento do dado, cair número par. Então, primeiro, eu vou montar uma fração, uma razão, na verdade. Chamo de P, que é de probabilidade. Aí eu vou montar uma razão, onde em cima fica o número de elementos que eu quero que aconteça. Eu não quero que caia números pares. Sim. Quantos números pares eu tenho? 3. 3. 2. 3, que é 2, 4 e 6. Eu tenho 3 números pares.
3 números pares. De quantos números tem no conjunto? 6. Quantos números eu tenho no conjunto? 3. 3, né? É. Gente, preste atenção. Olha, eu vou montar a probabilidade. O que é probabilidade? É uma razão, é uma divisão do número de elementos que eu quero que aconteça, que é o evento, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é aquilo que eu tenho. Então, eu quero que caia faces pares. Eu tenho 3 faces pares. Embaixo é tudo que eu tenho. Eu tenho quantos números no total? Não são 6? No dado? Sim. Pronto, então fica 3 está para 6. Aí o que é que vocês vão fazer depois? Simplificar. Qual é o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? 3. 3. 3. 3 dividido por 3? 1. 1. 6 dividido por 3? 3. 2, né? 2. É 2, desculpa. Ah, professora, e quando não der para simplificar, como foi o caso aí, ó, 1 está para 37, da roleta, fica sem simplificar, termina aí, tá certo? Então, aqui, a probabilidade é de 1 estar para 2. Agora, existem alguns casos, porque a probabilidade, ela tem 2 respostas, ou em forma de razão, ou em forma de porcentagem. Se vocês observarem lá, tem as alternativas em porcentagem, então você tem que transformar isso aqui para uma porcentagem. Como é que vocês transformam? Simplesmente vocês irão dividir 1 dividido por 2. Não dá para dividir. Acrescenta um 0 e aqui vocês vão acrescentar um 0, não é isso? 10 dividido por 2. 5. 5, que dá 10. Aí, quantas casas decimais eu tenho aqui? 0,5. A casa decimal é o que vem depois da vírgula. Então, quando isso acontecer e ter apenas uma casa decimal, você acrescenta mais um 0. Certo? Ou 4. Certo. Acrescenta mais um 0. E depois faz o quê? Multiplica por 100. Mas multiplicar por 100, tá certo? É simplesmente retirar a vírgula e desconsiderar o primeiro 0. Então, isso aqui vai ser igual a 50%. Compreenderam? Ah, tá. Mas, tia, Eu vou. mas isso aí, Karine, mas isso aí é de... Ah, você disse que tinha 2 formas. Qual é esse? Que você explicou agora. Porcentagem. Ok. Probabilidade tem 2 tipos de respostas que vai depender da questão. Vocês vão analisar e vão ver as alternativas, como ele quer a resposta. Se for em forma de razão, termina aqui, ó. 1 está para 2. Se for em forma de porcentagem, vocês vão dividir o número de cima, que é o antecedente, pelo número de baixo, que é o consequente. Dividir um pelo outro. Se ficar com uma casa decimal apenas, vocês acrescentam um 0. E para vocês transformarem em porcentagem, basta multiplicar por 100, que na verdade só é vocês retirarem a vírgula e desconsiderar o 0. Por exemplo, se tivesse dado aí nessa divisão 0,25, veja que não ia ser nem preciso acrescentar o 0. Para transformar em porcentagem, seria igual a 25%. Só era retirar a vírgula e desconsiderar o 0. Se tivesse dado 0,15, 15%, 0,10, 10%. Entenderam? Entendi. Sempre vai dar uma porcentagem no final, né? É, para O transformar final em porcentagem. É. Olha, tem aqui explicando no quadro Saiba Mais, tá vendo? Então, a probabilidade de um evento ocorrer é a divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Isto é, aí tem aí P de probabilidade, divide o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, que é isso que eu acabei de fazer aqui com vocês, tá certo? Aí no quadro Saiba Mais tem assim, a probabilidade de um evento pode ser representada na forma de uma fração, como no caso aqui poderia ficar 1/2, ou na forma de uma porcentagem, como ele colocou aí 50%, certo? Todos já copiaram essa página? Sim. Gente, quem ainda tiver com dúvida, podem falar. E também não se preocupe, porque eu vou fazer uma revisãozinha, tá certo, com vocês. Acho que acabou minha aula e a Ana já entrou.
Foi. Desculpa. Não, que é isso? Pronto. Duas professoras no mesmo lugar. Ai, Socorro. Eu vou sair aqui, vou finalizar a gravação, tá certo? Mas eu vou passar para vocês fazerem em casa. Já que deu tempo eu explicar o conteúdo, então vocês vão tentar fazer, tá certo? Então, para casa, eu vou passar para vocês da 80 até 82, tá certo? Tem muita coisa a se fazer, não. Da 80 a 82. Ok? Tá bom. Aí, quando for na próxima semana, eu não vou fazer logo a correção dessa. Porque, assim, eu já expliquei o assunto. Vai ficar só as atividades para vocês fazerem. Que ainda é continuação em relação a esse jogo, tá bom? Aí, quando for na próxima aula, eu já vou para a página 83 para explicar o último conteúdo que tem aqui. E, na verdade, é só uma complementação, que é o princípio multiplicativo na construção do espaço amostral. Aí eu explico ele, que vai da 83 até a 86, e a gente finaliza, tá bom? Não, até o dia 11 nós estaremos online, tá certo? Ok, gente? Então, vai dar para a gente finalizar direitinho. Como a gente tem 3 aulas na terça, né? Deixa eu finalizar aqui a gravação. São 3 aulas, né? Sim. Pronto, aí a gente finaliza esse conteúdo. É rapidinho para finalizar, já que eu não vou fazer essas correções.